Armadura de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, versículos 11 a 13. O apóstolo Paulo sempre usou imagens de soldados e de guerra nas suas epístolas, como vemos a seguir. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. 1 Timóteo 6, versículo 12. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nos sofismas. 2 Coríntios 10, versículos 3 a 5. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. 2 Timóteo 4, versículos 7 e 8. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, Deus diz, através de Paulo, que estamos em uma luta, e essa luta não é contra as pessoas, mas contra o diabo e todos os seus demônios. É uma luta espiritual. Em todos os versículos, temos orientações como revista-se, cinja-se, calce, embainhe, ou seja, Deus não disse que Ele iria nos vestir de toda a sua armadura, mas que cabe a nós fazê-lo. Assim, eu preciso me revestir de toda a armadura de Deus. Isso cabe a mim. A palavra revestir já nos mostra a ideia de vestir-se mais de uma vez e continuar se vestindo. Mas, como há traduções da Bíblia que dizem apenas vesti-vos ou vistam-se, nós podemos achar ou pensar que necessitamos nos vestir apenas uma vez. Então, preste atenção em outro detalhe que a palavra de Deus nos mostra. Vista-se para resistir no dia mau. Bom, como não sabemos que dia será o dia mau, temos que estar preparados para guerrearmos e sermos vitoriosos em Deus todos os dias. Já que não sabemos qual será o dia mau, temos que estar preparados todos os dias. Nos vestirmos da armadura de Deus todos os dias. Todo dia é dia de me revestir ou vestir.
e se fortalecer bem de toda a armadura de Deus. Ou seja, temos que tomar posse das armas espirituais que Deus tem reservadas para nós todos os dias. E uma delas é o Espírito Santo de Deus. Para lutar nesta guerra, a vida do discípulo soldado tem que ser totalmente baseada na graça, pois é nela que deve se fortificar para viver como bom soldado. As razões pelas quais o soldado deve se fortificar na graça são as seguintes. Primeiro, o alistamento é feito por um general cheio de graça, como está em João 1, versículos 1 a 3. O Senhor Jesus, ele é cheio de graça e é ele que nos chama. 2. O alistamento para a salvação é pela graça. Efésios 2, versículo 8. 3. O alistamento para o ministério e o serviço no reino de Deus também é feito pela graça. Quando, como soldados, nos encontramos fracos pela guerra que travamos todos os dias contra o diabo, a nossa carne e o mundo, na missão de irmos pelo mundo pregando o Evangelho a toda criatura e fazendo discípulos de todas as nações, devemos nos fortificar na graça do Senhor Jesus Cristo. O soldado de Cristo sofre as aflições do alistamento. 2 Timóteo 2, versículo 3. Nós sabemos que, como soldados, teremos aflições. Isso nos foi avisado. O discípulo que se alista no exército de Cristo não deve se enganar com relação às lutas, aflições e sofrimentos que o alistamento lhe impõe. Nós sabemos que passaremos por isso, pelas lutas, aflições, tribulações. E se Deus é o Senhor dos exércitos, o general é Cristo. E esse general não fugiu do caminho do sofrimento. Ele foi o primeiro a sofrer as aflições do chamado de Deus para a sua vida. Sua vida foi de provações do nascimento à morte. A prova disso está nos evangelhos que mostram suas provações no deserto, no Getsêmani, no julgamento, na condenação e principalmente na cruz. Paulo, como discípulo e soldado, foi convidado por Cristo a sofrer pelo Evangelho. Atos 9, versículo 16. Jesus lhe disse que ele sofreria pelo Evangelho. Por isso, também convidou seus discípulos a sofrer as aflições do ministério, dizendo que nós teríamos aflições, tribulações, que seríamos odiados pelo seu nome. O soldado de Cristo não se embaraça com as provações desta vida. 2 Timóteo 2, versículos 4 e 5. Aquele que se alista e luta no exército de Cristo deve batalhar a fim de agradar o general que o alistou. E para agradá-lo, o soldado não pode se envolver com as coisas desta vida, mas com o seu discipulado, que é o Evangelho. Um código romano que existia, de Teodósio, dizia o seguinte: proibimos aos homens arrolados no serviço militar
comprometer-se com ocupações civis. Isso estava no Código Romano dos soldados de Roma. E assim também é o soldado de Cristo. É proibido ao soldado comprometer-se com ações, com ocupações civis. E é claro que o soldado de Cristo também. O soldado está no mundo, o soldado de Cristo está no mundo, mas não pode viver como o mundo vive. Ele deve viver sem deixar o mundo entrar no coração. E Jesus nos disse isso. Vocês estão no mundo, vão viver no mundo. Esse é o ensino, viver no mundo, mas não ser intimidado e influenciado por ele, apenas demonstrando o que somos como cristãos. Mas o que Paulo queria dizer quando falou sobre as coisas dessa vida? Os desejos da mocidade, que ele diz em 2 Timóteo 2, versículo 22, discussões que não favorecem o Evangelho, em 2 Timóteo 2, versículo 23, e brigas e contendas, 2 Timóteo 2, versículo 24. Essas coisas embaraçam a vida do soldado. Desejos da carne, discussões, brigas, contendas entre irmãos ou entre outras pessoas, nada disso favorece o Evangelho. E paralisa o soldado no desenvolvimento da sua luta pela causa do Evangelho. E para agradar o seu comandante, o soldado deve-lhe fidelidade e obediência até a morte. Assim como o Senhor nos avisou, aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Você está em guerra. Uma vez alistado no exército de Cristo, você não pode dar baixa em sua carteira. Porém, deve permanecer no exército e viver conforme as regras do quartel e estar pronto para lutar até o fim. A Bíblia descreve, portanto, o cristão como um soldado de Jesus Cristo, e quem mais falou acerca desse assunto foi o apóstolo Paulo, 2 Timóteo 2, versículos 3 e 4, 2 Coríntios 10, versículo 4. Lamentavelmente, constatamos que muitos cristãos não se deram conta de que são cristãos no exército de Cristo, que devemos lutar, que temos uma guerra espiritual e que temos meios e que devemos lutar nessa guerra. Por isso, devemos observar as características de um bom soldado de Cristo, com base na ideia de que somos uma tropa de elite, para refletirmos quanto à nossa vida como cristãos e perceber se temos essas características em nossa vida. De acordo com a Bíblia, as características de um bom soldado de Jesus Cristo são: primeiro, conhecer o seu inimigo, pois todo soldado consciente e valoroso é aquele que conhece o seu inimigo, e o nosso maior inimigo é Satanás, que é descrito na Bíblia como nosso inimigo em Mateus 13, versículo 39. Nosso adversário em 1 Pedro 5, versículo 8. O leão que ruge em 1 Pedro 5, versículo 8. O Deus deste século, 1 Coríntios 4, versículo 4. Então, conhecer o inimigo é essencial.
e nós conhecemos o maior deles. Segundo, preparar sua vida para o sofrimento, pois todo soldado, quando vai à guerra, sabe que as coisas não serão um mar de rosas. Cada soldado é preparado psicologicamente para o sofrimento. Bem, o mesmo acontece com o soldado de Cristo. E por isso devemos estar preparados para o sofrimento. Nós já sabíamos disso. O próprio Senhor Jesus já nos fala sobre isso. Então, será que estamos preparados para seguir a Cristo? Terceiro, estarmos revestidos de toda a armadura que Deus nos tem proporcionado. Pois, é claro, nenhum soldado vai à guerra sem as suas armas, já que isso é morte certa. E nós também, como bons soldados de Cristo, precisamos usar toda a armadura que Deus nos deu. Quarto, manter nosso foco na vitória, pois nenhum soldado terreno vai à batalha pensando na derrota. Se ele pensar na derrota, fica difícil ele se preparar para a luta. Desse modo, todo soldado que mantém seu foco na vitória se mantém otimista, pois o exército de Cristo é o mais poderoso que existe e ninguém pode contra o seu soldado, já que eles seguem um só padrão. Eles são todos iguais. Ele conhece o inimigo, ele está preparado, ele está equipado com suas armas e, acima de tudo, mantém seu foco na vitória, porque sabemos que já somos vencedores em Cristo Jesus. E mesmo quando perdemos a vida, que o inimigo acha que venceu, ele foi vencido, pois é na morte que nós vencemos definitivamente o inimigo, até que o Senhor Jesus o vença de uma vez por todas. Então, que Deus nos ajude a ser um bom soldado e a lutar a boa batalha da fé. Portanto, cingir-se com a verdade ou vestir-se da verdade, como Paulo nos diz, é estar vestido ou revestido de Cristo, porque Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Então, quando estamos em Cristo, conhecemos a verdade que é o Evangelho que Ele nos revelou. Quando conhecemos o Evangelho, as boas novas de Jesus, jamais seremos enganados por falsos profetas ou por doutrinas erradas e hereges. Quem conhece a verdade em Cristo Jesus não se deixa enganar por ventos de doutrinas nem pelas armadilhas do pai da mentira. O próprio Senhor Jesus nos diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muitas igrejas e doutrinas por aí passam aos seus membros uma doutrina baseada em Satanás, onde tudo o que acontece à pessoa é causada por demônios. Se a pessoa está doente, é culpa de um demônio. Se perdemos um emprego, é culpa de um demônio. Se agredimos alguém, é culpa de um demônio. Isso é completamente errado. Em primeiro lugar, porque muitas vezes sofremos as consequências daquilo que nós mesmos fazemos. Às vezes perdemos o emprego por uma incompetência nossa. E quando se coloca a culpa no demônio, ou até um pecado em que se coloca a culpa nele, nós estamos apenas transferindo essa culpa para ele
Isso tira a nossa responsabilidade como pecador. Como Adão disse para Deus: foi a mulher que tu me deste que fez eu comer a fruta. E como a mulher também transferiu, foi a serpente que me enganou. Então, quando pecamos, devemos estar cientes que a responsabilidade é nossa, totalmente nossa. E algumas igrejas vêm distorcendo isso e fazendo com que a pessoa pareça boazinha, transferindo a culpa para o mal. Na verdade, essas doutrinas acabam dando glória a Satanás, dando mais importância a ele do que a Deus e a Jesus. E isso eu já vi, eu já assisti cultos em que nenhuma vez foi pronunciado o nome de Jesus, mas mais de 20 vezes foi pronunciado o nome do maligno. Então, essas pessoas estão dando culto ao mal e não a Jesus, pois o culto tem que ser cristocêntrico e falar de Cristo, de Jesus. Isso não está correto porque ele não tem tanto poder assim, o maligno, pois está escrito que aquele que amamos é maior que tudo. O Senhor Jesus é maior que tudo e já venceu o mal. Ele não tem poder, o maligno, sobre os cristãos, pois onde habita o Espírito Santo, ele não poderá habitar. Isso está em Jó 12, versículo 1. E também na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 18. A Bíblia também nos alerta muito mais sobre falsos profetas, falsas doutrinas e falsos evangelhos do que sobre demônios. E, na verdade, o maligno não quer o nosso corpo, mas sim nossa mente, para que consiga, com dúvidas e aflições, nos afastar de Deus. Paulo era um defensor do evangelho e, em muitas de suas cartas, ele brigava pelo evangelho puro. E em igrejas onde entraram doutrinas estranhas, ele disse: alguém apresentar um outro evangelho que não seja o evangelho do Senhor Jesus, que seja anátema, que seja maldito, porque ele sempre lutou primeiramente pela pureza e verdade do Evangelho de Cristo. Portanto, conhecer o Evangelho e a verdade é a forma mais eficiente de não se deixar ser enganado por falsas doutrinas. E como conhecemos o Evangelho? Lendo a palavra de Deus, sempre. Ler todos os dias, ter o hábito de ler e meditar nela. Aquele que conhece a palavra e nela medita não poderá ser enganado, porque ele já conhece a verdade e essa verdade liberta. Então não haverá lugar para falsas doutrinas. Portanto, conheça a verdade, conheça Cristo, pois isso é cingir-se da verdade, que Paulo fala em Efésios. O cinturão da verdade. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Efésios 6,14. O cinturão era parte da armadura que mantinha todas as peças interligadas, pois todas as peças ficavam presas a ele, ao cinturão. A maioria das peças da armadura espiritual é invisível.
só existe uma peça visível aos olhos: o cinturão da verdade, que é a palavra de Deus. Ela é visível, ela está na Bíblia. Então, ela é visível. Se retirarmos esta arma, o homem desmoronará. Ele precisa da palavra de Deus, ele precisa ser alimentado por essa palavra. Quando você ignora a palavra de Deus e deixa de aplicá-la em sua vida, você faz com que deliberadamente toda a sua força espiritual se desfaça. Quando Paulo se refere ao cinturão da verdade, ele utiliza a palavra logos. A verdade é a palavra de Deus e precisamos nos vestir dela, ou seja, aplicar os seus ensinamentos em nossa vida, como está em Tiago 1, versículo 22. Não basta apenas ler, temos que aplicá-la à nossa vida. Então, esse cinturão é essencial. Sem ele, não podemos sustentar a guerra. Temos que estar firmes na parte da armadura mais visível, que é a palavra de Deus. É preciso entender que, se não andarmos diariamente no poder da palavra de Deus, também não estaremos andando com a armadura de Deus, pois sem ela não temos suporte para as outras peças da armadura espiritual. Nós vimos que o cinturão, ele segura as outras peças. Então, se nós não estivermos com a palavra de Deus, as outras peças não terão suporte, porque o que segura as outras peças é a palavra de Deus. Então, quando nós vestimos o cinturão, a palavra de Deus, e decidimos fazer da verdade uma prioridade na vida, aí sim venceremos as batalhas. A couraça da justiça. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Efésios 6,14. A couraça era um peitoral usado pelos soldados, geralmente de malha de metal ou toda de metal, que visava proteger a frente e as partes mais vulneráveis do soldado, como o coração e o abdômen. Ela é que permitia que a arma não invadisse o peito do soldado. Então era uma proteção, algo mais grosso, mais forte, que protegia o peito e o abdômen, para que ele não fosse ferido. A couraça da justiça é a certeza do plano de Deus para os cristãos e a certeza da justificação de Deus aos que creram e foram selados pelo Espírito Santo. Se nós temos certeza do plano de Deus para nós, nós temos certeza da nossa justificação em Cristo Jesus. Eu criei em Jesus, eu fui justificada, eu tenho a vida eterna. Quando temos a certeza que cremos em Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus, que deu sua vida para nos salvar dos nossos pecados e que, ao crermos, somos transformados, sabemos que somos justificados por Deus em nome da justiça de Cristo Jesus. Então a gente sabe que não há mais condenação, que o mal não pode nos condenar, porque estamos cobertos pela justiça do sangue de Cristo. Essa é, pois, uma arma perfeita de defesa contra o mal, a nossa couraça, porque sabemos que a justiça de Jesus está sobre nós
e que não estamos mais em inimizade com Deus, porque pelo seu Filho ele nos acolhe também. E às vezes o maligno vem buzinar no nosso ouvido: olha, você está fazendo isso, Deus não te ama mais, você está errando, você é isso, você é aquilo. Não, a nossa justificação nos ampara e nós podemos falar para ele: não, eu estou coberto pelo sangue de Cristo e nenhuma condenação há mais sobre mim. As sandálias da paz. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Efésios 6, versículo 15. Os soldados nunca saíam para a guerra descalços, porque o inimigo jogava ao chão pregos que feriam seus pés, e por isso eles usavam uma espécie de sandálias com a sola bem grossa e firme, para evitar que se ferissem. Assim, Paulo nos manda calçar o Evangelho da Paz, ou seja, buscar a paz que está no Evangelho. Calçar é para os pés, às vezes, né? E vestir para o corpo, mas nós calçamos o Evangelho. É como se vestíssemos também o Evangelho, que nos dá a certeza de que nós já somos vencedores, porque é o Evangelho que diz que estamos salvos, que cremos em Cristo, que fomos justificados e somos vencedores, porque ao morrer e ressuscitar, Cristo já esmagou a cabeça da serpente. E o que ficou são partes que serão totalmente destruídas na sua volta. Portanto, essa paz do Evangelho, que o Evangelho nos dá, pode muito bem nos proteger das armadilhas do inimigo. Então, temos de lembrar das sandálias da paz, que é o Evangelho. O escudo da fé. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, versículos 15 e 16. Numa guerra, os inimigos jogavam dardos e flechas inflamadas que causavam incêndios e queimaduras, e por esse motivo os soldados tinham, além do escudo normal de luta em campo, um outro escudo com 2 camadas de madeira, ou até com uma camada de peles de animais molhadas, que eram próprias para apagar esses dardos com fogo. Se vocês já viram aqueles filmes de guerra antigo, eles jogavam aquelas flechas com fogo. E o soldado tinha esse outro escudo, esse escudo que às vezes tinham peles molhadas, porque quando o fogo batia, a água apagava aquele fogo, abafava aquele fogo, para que não houvesse incêndios nem queimaduras. Por esse motivo, Paulo nos manda usar o escudo da fé. Essa fé não é qualquer fé, mas é a fé na verdade de Cristo. Muitas pessoas têm fé, mas em evangelhos e doutrinas erradas, e não no verdadeiro evangelho de Jesus. Se você chegar para uma outra pessoa de outra religião e perguntar: você tem fé em Deus? Tenho fé em Deus. Mas que fé é essa? Não é a fé verdadeira do Evangelho. Não é a fé em Cristo. Não é a fé em Jesus. É fé em doutrinas erradas, em evangelhos malditos. E somente essa fé que está no escudo que Paulo cita, só a fé em Cristo, é que pode detectar aquilo que vem de Deus e do mal.
pois conhecedores da palavra de Deus jamais seremos enganados. Se eu disse um pouco antes que a palavra de Deus é essencial, é ela que vai nos tornar conhecedores. E aí, quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente vê o que está errado. Quando a gente ouve alguma doutrina errada, alguma coisa que fugiu do verdadeiro evangelho, que não está na palavra de Deus, nós já sabemos. Só que muitas pessoas não leem a Bíblia, não meditam nela, não meditam na palavra de Deus. E por isso não conhecem. E por não conhecerem, acabam sendo enganadas e desviadas para doutrinas erradas. O capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. O capacete era uma das partes mais importantes da armadura de um soldado, porque, é claro, protegia sua cabeça, e um golpe naquele local quase sempre era fatal. Por esse motivo, Paulo associa o capacete à salvação, pois a certeza que nós temos da salvação é que nos dá ousadia e intrepidez e não nos deixa temer o mal. Então, se eu sei que eu sou salva e alguém exigir a minha morte por Cristo, eu vou morrer por Cristo, porque eu sei que ao morrer eu estou ganhando, ao morrer eu estou vivendo, ao morrer eu já venci e estarei com Ele. Como diz Paulo, para mim, morrer é lucro. Ele não sabia dizer o que era melhor, se era morrer e estar com Cristo ou continuar pregando o Evangelho. Então, essa certeza da salvação é que dava ousadia a Paulo e dava intrepidez, e ele falava de Cristo, e ele era torturado, ele apanhava, ele fazia várias coisas, mas fazia com ousadia por Cristo e não temia o mal, porque essa certeza da salvação não nos deixa temer o mal. Também o maligno quer nos tentar através da nossa mente, né? Jogando dúvidas até mesmo da existência de Deus. E aí, às vezes, a gente fica cheio de dúvidas, imaginando, será que o Senhor existe mesmo? São os dardos e armadilhas do maligno. Ele quer trabalhar onde? Na nossa cabeça, para nos tirar o foco do Evangelho. E por esse motivo, usar o capacete da salvação, com a certeza que estamos em Cristo Jesus, é indispensável para estarmos livres desses ataques. Eu estou salva, eu estou em Cristo e ninguém me tira de Cristo. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. A espada do Espírito. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6, versículo 17. Além da espada mais comprida, a maior delas, os soldados usavam uma outra espada mais curta, junto ao cinto, para uma eventualidade. Se eles perdessem uma, eles teriam outra, né? Para Paulo, a espada do Espírito é a intervenção do Espírito Santo em nós. E é isso que não permite que nenhum mal seja sobreposto a ele em nossa vida. Onde está o Espírito Santo, o maligno não pode tocar. Essa espada é poderosa para nos proteger do mal se estivermos coesos no corpo de Cristo.
Essa espada é a palavra de Deus e nos dará forças no momento certo. Exemplo: suponhamos que venha uma tentação para um pecado iminente. O que nós faremos? Usaremos a palavra de Deus. Se você está sendo tentado, use a palavra de Deus e diga: não farei isso porque está escrito em tal lugar que isso é desagradável aos olhos do Senhor. Fale, repita, pense, diga alto e aí você consegue resistir àquela tentação. Jesus, quando foi tentado por Satanás, ele respondeu com a palavra de Deus, que estava nas Escrituras. Ele usou a espada, a palavra de Deus como espada. Quando o maligno mandou que transformasse as pedras em pão, você não é o Filho de Deus? Transforme essas pedras em pão. E o que Jesus respondeu? Como está escrito: nem só de pão vive o homem, mas também de toda a palavra de Deus. Ele usou a própria Escritura para responder isso também. Quando ele tentou Jesus: se joga daí, que os anjos vão te segurar. Ele usou também a palavra de Deus. Não se deve tentar a Deus. Então, ele sempre usou a palavra como resposta à tentação do maligno, nos ensinando como devemos fazer. Então, quando vemos nas Escrituras o termo como está escrito, porque Jesus também cita isso, nós vemos muito na Escritura, como está escrito, nós sabemos que o que vem depois é uma citação das Escrituras lá atrás, no Antigo Testamento ou em outro livro lá atrás. E vimos que em cada tentação Jesus respondeu ao maligno com a própria Escritura, usando essa espada. Essa espada é a Escritura, o que está escrito. Use a sua armadura. Portanto, vista-se da armadura de Deus. Ela possui as armas que Ele nos deu para nos defendermos dos dardos inflamados do maligno. Use-as com sabedoria, na hora certa, no dia mau, aquele dia que você estiver se sentindo muito mal. Se apegue à armadura de Deus. Não abandone nenhuma delas. Use a palavra, use a certeza da sua salvação, use a sua fé, use o que está escrito nas Escrituras, use a paz do Evangelho, as sandálias, use tudo. Não abandone nenhuma delas, porque a qualquer descuido você sofrerá. Então não abandone essas armas nunca. Não foi à toa que Deus nos deu todas elas para que tenhamos como lutar com o inimigo que quer nos separar de Deus. É tudo o que ele quer, nos separar de Deus. Por isso Deus nos deu toda essa paz, toda essa fé, a certeza da nossa salvação, a palavra de Deus, o conhecimento da palavra e o poder de citar, falar, profetizar a palavra para nos acalmar. Então, use a armadura de Deus, sempre, todos os dias e principalmente no dia mau.